Isso foi comentado aqui depois da partida contra o Mirassol, João, o porquê, né, que teve o Leonardo Jardim não acionando o Gabigol, que sequer entrou, vem entrando muito pouco. A Itatiaia tem um material também destinado a isso, sobre o Gabriel Barbosa, o quanto ele vem atuando pouco nos últimos jogos, a minutagem que não vem sendo dada, e o Gabigol que tem 35 partidas da temporada. Aí surge, João, naturalmente, rumores sobre uma possível saída do Gabigol, que o Gabigol não estaria satisfeito e poderia estar buscando outro destino, poderia ir para a Arábia. Eu entrei em contato hoje com o Cruzeiro, que disse que o Gabigol não teve nenhum tipo de contato com o Cruzeiro, que tem contrato até o final de 28 e que não chegou nada para o time, nada para o clube com relação a algum tipo de proposta, e que o Gabigol, acima de tudo, vem sendo um baita profissional, com um baita profissionalismo no dia a dia, o que não dá margem, o que não sinaliza nenhum tipo de desejo de deixar o clube. Mas são coisas diferentes nesse processo, né? Ponto número 1. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, se não for o maior ídolo desse século no Flamengo. E ele não aceitou continuar no Flamengo porque ele estava no banco lá. Sim. Um cara do tamanho do Gabigol, ele quer jogar, ele busca jogar, e é natural que queira jogar e que busque jogar. Com 28 anos, lembrando, né, João? Muito jovem. O Gabigol também, na minha opinião, ele não tem como reclamar de não ser titular, e não estou dizendo nem que ele esteja reclamando, nunca tive notícia nenhuma disso, mas é natural que ele não tenha como reclamar, Vini, porque o cara que está jogando na posição dele é o artilheiro da temporada. Não tem como, cara. O Caio Jorge está arrebentando no Cruzeiro. Mas que, obviamente, o caso exigirá um trabalho de bastidores do Cruzeiro, de ambiente, de diálogo interno, é claro que levará. Gente, o Gabigol não ficou no Flamengo, onde ele era ídolo, porque ele estava no banco. Então, ele pode estar aceitando no momento, tendo a postura mais correta possível. Todas as notícias que a gente recebe a respeito do Gabigol são muito positivas, de identificação. Acho até que o técnico do Cruzeiro deveria colocar o Gabigol para jogar mais, não como titular, porque o Caio Jorge merece, mas ele merecia mais minutagem, né? O Gabigol está entrando lá com 40 minutos do segundo tempo, 38, 42. Pô, dá para ele jogar mais. Cabe mais do Gabigol no time do Cruzeiro, né? Tem mais espaço para ele atuar mais tempo no time do Cruzeiro. Mas que é óbvio que o Cruzeiro vai ter que, em algum momento, sentar para conversar com o Gabigol sobre o futuro, terá, por um motivo simples. Porque ele é um cara novo, que deixou o Flamengo, onde ele era ídolo, porque estava no banco, e nesse momento está no banco do Cruzeiro. E isso é absolutamente normal. Absolutamente normal. Isso é gestão de elenco. Sim. E gestão de elenco é uma coisa da rotina, do dia a dia do futebol. O que não dá para fazer é para alguém tentar criar aí tempestade em copo d'água numa coisa que no futebol é absolutamente normal. É da vida do Gabigol, é da vida do Neymar, é da vida do Messi, é da vida do Caio Jorge e é da vida de qualquer técnico. Eu entendo como um processo absolutamente normal isso no Cruzeiro. Assim, João, eu tô vendo, assim, no momento, as cobranças muito em cima do Jardim, e de fato, eu acho que ele precisa ser cobrado em alguns aspectos, não é porque o Cruzeiro tá no G4 do Campeonato Brasileiro que tá tudo perfeito, que o Leonardo Jardim não pode ter ali algumas ressalvas. Mas, vamos lá, o Cruzeiro chegou a essa condição de candidato a título, de aumentar a expectativa que foi criada em cima do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, com o Gabigol sendo reserva. Tendo o Caio Jorge como titular, com uma espinha dorsal, com uma base bem definida, e o Gabigol nunca foi esse titular do Leonardo Jardim. Então, assim, não dá pra gente falar aqui que é um erro o Gabigol estar no banco. O que eu acho que pode acontecer é o Gabigol, ele ter mais minutos, mais oportunidades no decorrer das partidas. Porque quando o Leonardo Jardim, ele trata o Gabigol apenas como reserva imediata, ou do Caio Jorge ou do Matheus Pereira, aí ele vai jogar muito pouco mesmo. Porque os dois são os melhores do Cruzeiro, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Aí o Gabigol vai ter poucas oportunidades. O que eu acho que dá pra fazer, principalmente pela qualidade do Jardim, em alguns momentos, ter os três em campo. Não necessariamente começando, mas às vezes em determinada situação do jogo. O Jardim recentemente falou sobre isso, não me lembro ao fim de qual jogo, e ele foi muito enfático quando ele disse sobre isso. Ele falou, olha,
vou falar sobre esse assunto e gostaria que vocês analisassem todas as vezes que esses jogadores atuaram juntos, qual foi o resultado. Eu não acho que o Jardim comete um erro de deixar o Gabigol no banco nesse momento. Acho que ele está certo. Sim. Não por falta de qualidade do Gabigol, que é um baita de um atacante, mas porque o cara que é o cara da posição dele é o melhor atacante do Brasil no momento. Não tem ninguém jogando mais bola. Ninguém. Não tem nenhum homem de área jogando mais bola do que o Caio Jorge nesse momento no Brasil. É da vida, acontece. Então, é natural que o Gabigol, nesse momento, não seja titular, na minha opinião. Também não sou do time que cobra do Léo Jardim que os três joguem juntos. Eu concordo com a leitura tática dele. Mas eu sou do time que talvez defenda que o Gabigol jogue mais tempo. Né? Que ele chega, dá ali o Caio Jorge, vai até os 20 do segundo tempo, dá tudo que você tiver de energia, corre tudo que você puder, porque depois dos 20 eu vou mexer. E aí dá mais tempo para um Gabigol descansado, entrar com energia para poder, às vezes, decidir um jogo num momento em que todo mundo está vendo que a grande dificuldade do Cruzeiro é naquele terço final do jogo. Sim. Naqueles 30 minutos finais do jogo, é onde o time do Cruzeiro cai de produção. Depois dessa fala, perdão, Rubens. Essa fala foi depois do jogo contra o Santos, que ele diz que Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira não poderiam atuar junto, pelo menos na sua visão, em determinado momento do jogo. E ele também, né, vem mostrando isso nos últimos jogos e acredito que ele vê o Gabigol como um reserva imediato não só do Caio Jorge, mas principalmente do Matheus Pereira, jogando fora da grande área. E aí, até pro Léo Jardim colocar numa análise dele, um dos maiores técnicos do mundo de todos os tempos, na minha opinião, foi o Zagallo. Uhum. E qual foi o mérito do Zagallo? A capacidade que ele teve naquela seleção de 70, que para mim foi o maior time de futebol de todos os tempos, de colocar um monte de craque que nos clubes jogavam na mesma posição, de colocar esses caras para jogar numa seleção brasileira todos juntos. Ele recua um pouco o Gerson, ele centraliza o Tostão, ele abre um pouco o Jairzinho, Pelé na de Pelé mesmo, porque não tinha jeito de ninguém tomar o lugar dele, puxa o Rivelino um pouco mais para trás, joga o Piazza lá para a zaga, ele arrumou um jeito de um monte de craque estar ali junto. Então, talvez também seja essa uma coisa necessária para o Léo Jardim adaptar e usar repertório. Justamente. Eu acho que é simplório dizer não dá para jogar nunca junto. Em algum momento, talvez dê, né? Essa é a minha discordância, João. Porque, assim, eu entendo que o time do Cruzeiro ele tá encaixado, mas, no segundo tempo, tem sofrido, principalmente fisicamente. Então, determinar que não dá para jogar os três juntos, eu acho que é raso. Eu acho que o Jardim ele tem capacidade para tentar jogar com os três juntos. Aí eu tive curiosidade, depois dessa entrevista do Jardim, de olhar quantos jogos eles atuaram, os três juntos, né? E foram 7 jogos. Sob o comando do Leonardo Jardim, nenhum os 90 minutos. A amostragem, ela é pequena. O que eu acho que o Jardim não gostou foi principalmente dos jogos contra o Santos e Ceará, em que os três atuaram juntos no segundo tempo e o Cruzeiro realmente teve uma queda. Mas não acho que dá para cravar, determinar os três juntos, não dá para jogar? Isso eu discordo.